Galileu Galilei, outro bruxo aí, que foi aquele cara que escreveu uma teoria, quando a Igreja Católica chamou eu falei nada disso, vocês sabem qual é essa história dele, né? Ia ser queimado lá, ele falou, não sei dessa parada não é comigo não. Físico, matemático e astrônomo italiano, é considerado o pai da ciência moderna, mostrou que muitos ensinamentos de Aristóteles de 1500 anos atrás estavam errados. Partiu da observação de fatos isolados para estabelecer leis capazes de prever acontecimentos futuros e criou as condições para o surgimento da física newtoniana. Toda a ciência passou a funcionar dentro desse esquema. Isaac Newton é considerado o cientista mais influente da história da ciência. A tradicional física newtoniana trouxe forte tendência ao determinismo matemático e à exatidão na administração. Galera, nós vamos estudar uma teoria chamada teoria da matemática. Ela parte do probabilístico para o determinismo. A gente vai chegar lá. Começou aqui, ó, essa parada. Para Newton, o mundo físico era um mundo ordenado, lógico e matematicamente previsível. A influência da física newtoniana, por seu racionalismo, exatidão, causalidade e mecanicismo, foi profunda nas demais ciências e tornou-se fundamental no início da teoria administrativa. Bom, isso aqui é importante a gente conhecer. Nós passamos, pessoal, esses conceitos filosóficos aí, essa galera, Sócrates, Platão, Aristóteles, Francis Bacon, René Descartes, Thomas Hobbes, né? Esses conceitos mais filosóficos. Contar uma história para vocês rápida aqui. Alguém sabe quando ocorreu a primeira Revolução Industrial? Primeira Revolução Industrial? Ó, primeira Revolução Industrial. Vou botar a data, hein? Aproximadamente 1778. Aqui, ó, na Inglaterra, na Europa. Primeira Revolução Industrial. Galera, antes dessa data aqui, no século XVIII, como era a produção? Eu esqueci teu nome. Vânia? Vanessa. Vanessa, como que era a produção antes disso aqui? Como que a galera produzia as coisas? Artesanato. Lembra do artesão? Do camarada que pegava ali, talhava tudo, fazia aquela arte bonita? Então, o que aconteceu que, impulsionou a administração, fez surgir as empresas, fez mudar a forma de produção? Antes disso, carvão e ferro. Carvão e ferro. Surgiu o que o pessoal chama ou chamava de máquina a vapor. Máquina a vapor. Beleza? O que acontece? O artesãozinho chegava ali, vamos fazer um negocinho maneiro, vamos fazer uma confecçãozinha. Só que eles substituíram o homem. Quando surgiu o carvão e o ferro, a máquina a vapor, o homem e o animal foram substituídos como fonte de energia. Foram substituídos como fonte de energia. O que aconteceu? A produção, ela deixou de ser artesanal para uma produção em escala, aumentou a escala, aumentou a complexidade. Opa! A gente precisa fazer alguma coisa aí para poder... Só que ainda não tinha o Taylor, ainda não tinha o Fayol, não tinha o Ford. Por quê? Porque 100 anos depois aconteceu a segunda Revolução Industrial. Em 1878, aproximadamente. O que estava acontecendo aqui? Porque houve a segunda Revolução Industrial, galera. E aqui é que começa a nossa história. Aqui é que começa a nossa história. É aqui que se inicia as escolas da administração. Se aqui houve a revolução chamada do carvão e do ferro,
aqui da eletricidade e do aço. Eletricidade do aço. Aí, meu amiguinho, galera fazia a máquina, parada bombando. Beleza? Então, o que a gente vai entender aqui? Como foi essa transição da produção artesanal, da produção manual, da produção individual para a produção em larga escala? Porque aqui, ó, principalmente é que começa, então, a história do Taylor, a história do Fayol e a questão que caiu na prova, falando sobre o Fordismo após a segunda Revolução Industrial. Posso apagar, galera, para a gente fazer uma leitura? Oi. O que acontece? A aula hoje, de sábado, o Duarte leva para casa, faz a renderização, depois que ele faz a formatação todinha, ele coloca no ambiente virtual. Terça-feira já deve estar no ambiente virtual. A galera que quiser assistir, vai estar lá com acessozinho, pum, só. A cabeçada que estava para vir, que não veio, deve estar na praia agora e falou assim, pô, terça-feira deve estar no ambiente virtual. Então, na terça-feira eu vejo. Hoje eu vou pegar um bronze, né? Que o solzinho tá gostoso, né? Sentindo o clima de Bangu. Então, o negócio tá... Galera, vamos lá. Olha só. Influência da Revolução Industrial. Com a invenção da máquina a vapor por James Watt e sua posterior aplicação à produção, surgiu uma nova concepção de trabalho que modificou completamente a estrutura social e comercial da época, provocando profundas e rápidas mudanças de ordem econômica, política e social, que no período de um século foram maiores do que todas as mudanças ocorridas. Tá tremendo mesmo a tela ou é terremoto? Será que isso é terremoto? Nunca vi isso. Aqui, galera, foram maiores do que todas as mudanças ocorridas no milênio anterior. É a chamada Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra e que pode ser dividida em duas épocas distintas. A primeira Revolução Industrial, ou Revolução do Carvão e do Ferro, e a segunda Revolução, chamada do Aço e da Eletricidade. A partir de 1860, a Revolução Industrial entrou em sua segunda fase, provocada por três fatos importantes: o aparecimento do processo de fabricação do aço, o aperfeiçoamento do dínamo. Alguém não sabe o que é dínamo? Não sabem o que é dínamo? Quando vocês ligam o carro, tudo bem que hoje não se usa mais dínamo, né? A galera hoje usa um outro dispositivo, né? Alternador. Mas o dínamo era o que fazia a recarregar a bateria, a recarga da bateria. Quando você liga o carro e o motor começa a trabalhar, esse motor faz rodar o dínamo para poder recarregar a bateria. É isso. Esses caras aí, nessa época, eles descobriram isso. Eles aperfeiçoaram essa forma de recarregar. E a invenção do motor de combustão interna, né? As características da segunda Revolução Industrial são as seguintes: substituição do ferro pelo aço como material industrial básico. Falei para vocês, né? Começou com carvão e com ferro, 100 anos depois substituíram pelo aço e pela eletricidade. Substituição do vapor pela eletricidade, derivados do petróleo como fonte de energia, desenvolvimento da maquinaria automática e da especialização do trabalhador, crescente domínio da indústria pela ciência. Transformações radicais nos transportes e nas comunicações. As vias férreas foram ampliadas. A partir de 1880, construíram automóveis na Alemanha, né? O Dunlop aperfeiçoou o pneu em 1888. Ford iniciou a produção do seu modelo T em 1908. Em 1906, Santos Dumont fez a primeira experiência com o avião. Só uma curiosidade. Como eu sei que vocês estudam história para a FESEX, né?
Vocês sabem tudo de história? Primeira linha férrea no Brasil foi quando? Não, vocês sabem. Primeira linha férrea. Fala aí, Adalberto. Foi ali para Rio Petrópolis ali. Mas foi quando a data? 1854. 1854. Beleza? A primeira linha férrea no Brasil foi ligando ali Magé a Petrópolis para poder levar a família imperial. Foi o Visconde de Mauá que construiu lá em 1854. O Irineu. Vamos lá? Só uma curiosidade. Bom, desenvolvimento de novas formas de organização capitalista. As firmas de sócios solidários, formas típicas de organização comercial, cujo capital provinha dos lucros auferidos, capitalismo industrial, e que tomavam parte ativa na direção dos negócios, deram lugar ao chamado capitalismo financeiro, que tem 4 características principais: dominação da indústria pelas inversões bancárias em instituições financeiras e de crédito, como na formação da United States Steel Corporation, né? Formação de imensas acumulações de capital proveniente de trusts e fusões de empresas, separação entre a propriedade particular e a direção das empresas, isso aqui é um princípio contábil, e aparecimento das holding companies para coordenar e integrar os negócios. Expansão da industrialização desde a Europa até o Extremo Oriente. A calma produção do artesanato, em que os operários se conheciam e eram organizados em corporações de ofício regidas por estatutos, foi substituída pelo regime de produção por meio de máquinas, dentro de grandes fábricas. Em função disso, houve uma súbita transformação provocada por 2 aspectos: transferência da habilidade do artesão para a máquina, para produzir com maior rapidez, em maior quantidade, com melhor qualidade, permitindo forte redução dos custos, nos custos de produção, e substituição da força animal ou do músculo humano pela potência da máquina a vapor, e depois pelo motor, permitindo maior produção e economia. Fiz aí uma linhazinha do tempo assim bem resumida, só para a gente poder entender como os fatos foram acontecendo ao longo do tempo, beleza? Antes da Revolução, nós tínhamos aqui, da primeira Revolução, nós tínhamos aqui uma produção artesanal, uma produção individual, né? Quando, em 1778, surgiu o carvão e o ferro e a máquina a vapor, houve a substituição do homem como fonte de energia, e isso fez surgir as primeiras empresas, as primeiras organizações. Segunda Revolução Industrial, 100 anos depois, né, as empresas, as grandes empresas, então, elas começaram a se estruturar de forma pioneira. Eletricidade e aço substituiu a máquina a vapor, o ferro e o carvão. Houve, então, uma impulsão da produção. Ou seja, aqui, de fato, a chamada produção em massa, que é o que nós vamos estudar ali com o Fordismo e com o Taylor, grandes transformações na economia. Então, o capitalismo, ele começou a dominar o Estado, o mercado, que é aquilo que o Karl Marx combatia. Ele entendia que o empresário era o opressor, ele entendia que o empresário era o homem mau, que arrancava o couro do operário e não pagava o que o cara merecia. Sacou a ideia? Até agora tranquilo, né, gente? Posso apagar, pessoal? Tá.
Parece não, mas um períodozinho de aula rola coisa pra caraca, mano. E eu não tô na velocidade 5 não, né? Eu tô na velocidade 3, né? Vou apagar, pessoal. Eu tô tentando me controlar. Vamos lá. Galera, Adam Smith, esse cara foi muito importante. Esse cara foi a fonte de inspiração do Taylor. Eu tenho praticamente, olha só, estou na dúvida sistemática, eu não posso afirmar que é verdadeiro, que eu não tenho 100% de certeza, mas eu tenho 99,999% de certeza que o Taylor leu A Riqueza das Nações do Adam Smith. Porque se você pegar A Riqueza das Nações, né, e começar a ver os pontos principais, tudo que o Taylor fazia. Então, na verdade, o Taylor não inventou a roda. Ele só foi aperfeiçoando. Aqui, ó. É o fundador da economia clássica, cuja ideia central é a competição. Smith já visualizava o princípio da especialização dos operários em uma manufatura de agulhas e já enfatizava a necessidade de se racionalizar a produção. O princípio da especialização e o da divisão do trabalho aparecem referências em seu livro A Riqueza das Nações, publicado em 1776. Para Adam Smith, a origem da riqueza das nações reside na divisão do trabalho e na especialização das tarefas, preconizando o estudo dos tempos e movimentos que mais tarde Taylor e Gilbert iriam desenvolver como a base fundamental da administração científica. Adam Smith reforçou a importância do planejamento e da organização dentro das funções da administração. Galera, divisão do trabalho e especialização ou superespecialização do operário são duas coisas que vocês têm que guardar. Tem que jogar para a massa do sangue. Isso não pode esquecer, não pode. Isso aí de vez em sempre está caindo nas FESEX. Pode parecer fácil, pode parecer bobo, mas na hora quando você olha a questão parece um polvo cheio de tentáculos. De novo, olha aqui qual é a ideia. Vou fazer o mesmo desenho novamente para isso poder ficar bem fixado. Taylor, ele aplicou o mesmo conceito do Adam Smith. Preste atenção no exemplo que eu vou dar. Aqui, ó. Eu estou trabalhando em uma obra. Então eu pego a pá, aqui, ó, vou pegar a pá e vou começar a encher o carrinho. Beleza, enchi o carrinho. Eu vou pegar o carrinho, vou lá e descarrego. Eu vou pegar o carrinho de volta, vou botar e eu vou encher novamente e vou ficar fazendo a tarefa inteira. O que o Adam Smith, ele pensava? Se esse cara fizer tudo, rapidinho ele vai fadigar, rapidinho ele vai se cansar. É mais eficiente eu dividir as tarefas, deixar um cara só enchendo, outro só carregando, outro só descarregando. Então, esse conceito aqui, ele visava uma palavra super importante para nós, eficiência. Eficiência. 1776, o que era eficiência? Voltado para a produtividade, aumento da produtividade. Pronto, acabou. Essa era a ideia. Então, se eu tenho um cara só carregando, outro cara só levando, outro cara só enchendo, pronto, eu divido as tarefas. Quando eu divido as tarefas, eu aumento a eficiência.
eu consigo ter mais pessoas produzindo mais do que um cara só. Daqui a pouco o cara vai, cansou, o bruxo. Então, assim, nós vamos ver o estudo da fadiga por Taylor, e a ideia era, não é porque eu sou bonzinho você deve ter um conforto, não. É porque se você estiver confortávelzinho, outro do teu lado, a parada rende mais. Ó, todo mundo fica feliz. Galera, conseguimos entender aqui? Então, duas palavrinhas chaves aqui para a gente não esquecer. Divisão de tarefas e especialização do operário. Pronto. Acabou. Mesmos conceitos aplicados pelo Taylor e também pelo Fayol. O Fayol também seguia essa linha. Certo, Ruiva? Isso aí, Ruiva. E aí, Bruna? Só lembrando, né, Bruna? É bom, né? Caramba, Bruna. Good Times 98. Love Songs. Recordar é viver. Vale a pena ver de novo. Flashback. Aí, ó. Posso apagar, galera? Aqui quem perguntou sobre o conceito de mais-valia, né? Isso já caiu em prova, né? Mais-valia. Então a gente tem que saber o que é a mais-valia. Galera, olha só. Assim como Adam Smith e David Ricardo, Marx considerava que o valor de toda a mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessária para produzi-la. Como a força de trabalho é uma mercadoria cujo valor é determinado pelos meios de vida necessários à subsistência do trabalhador, alimentos, roupas, moradia, transporte, etc., se ele trabalhar além de um determinado número de horas, estará produzindo não apenas o valor correspondente à sua força de trabalho, o que lhe é pago na forma de salário pelo capitalista, mas também é um valor a mais, isto é, um valor excedente sem contrapartida denominado mais-valia. É dessa fonte o trabalho não pago que são tirados os possíveis lucros dos capitalistas, sejam industriais, comerciantes, agricultores, banqueiros, além da terra, dos juros, etc. Bom, vamos explicar aqui o conceito da mais-valia para a gente poder entender. Galera, o Marx, ele dizia o seguinte: o trabalho operário, ele tem uma hora determinada fixa para acontecer, beleza? Então, enquanto o cara está trabalhando nesse contexto aqui, ó, é relacionado ao valor da mercadoria. Pela venda da sua força de trabalho. Só que o que acontece? O trabalho operário, às vezes, extrapola aquilo que era previamente determinado. Ele entende que essa parte aqui não remunerada é injusta. E ele chama essa injustiça de mais-valia. Então, a mais-valia, ela estaria relacionada a quê? A um lucro obtido pelo empresário pelo não pagamento do chamado hora extra do empresário. Esse é o conceito do operário. Então, o operário, ao invés de trabalhar X, vai trabalhar 2X, só que essa parte aqui
ele não vai receber por isso. Vai para o bolso do empresário, do capitalista. Esse lucro injusto, ele chamou isso de mais-valia. Esse é o conceito, essa é a ideia. Beleza, pessoal? Fala aí, Jaque. Não. Valor da mercadoria e escrito aqui não remunerado? O pessoal... Dá. Pode ter certeza que dá. Eu vou começar a fazer testes de exame de vista aqui. Vou escrever assim, ó. Caô. Não, mas dá sim. Dá, sabe? Porque você vai ver que a tela fica bem grande no computador. A pessoa vai ler aqui valor da mercadoria e aqui não remunerado. Galera, mais-valia já caiu. Não sei quantas vezes caiu esse troço. Algumas vezes já caiu esse conceito de mais-valia aí. Então fiquem ligados nisso. Isso aqui seria o quê? Nada mais do que o lucro. Lucro para o bolso do capitalista, ou seja, o não pagamento das horas extras, o não pagamento do esforço a mais que o operário faz para produzir. Pode fazer. Não, ela só depois, exatamente. A aula é toda gravada e colocada lá para segunda ou terça-feira no ambiente virtual. E aí a vantagem é que você pode assistir a hora que você quiser, da onde você quiser. Não, a gente não colocou isso não, porque cai muito. A qualidade cai por causa da internet. Se ela oscilar, pum, cai o sinal. É o aluno que fica lá, pô, fica na onça. Posso apagar, pessoal? Tá de boa? Galera, isso aqui é um glossário que eu coloquei e fiz questão de colocar para vocês. Vocês vão dar uma lida, porque esses conceitozinhos aqui são sempre importantes. Ó. E aí em casa vocês vão dar uma lida com calma para poder entender o contexto e tudo mais. Vamos iniciar então o capítulo 2 de administração. Fazer uma síntese rápida aqui do que nós vimos no capítulo 1, pessoal. Sócrates, Platão, Aristóteles, formas de se administrar. Francis Bacon, Thomas Hobbes, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau. Toda essa galera teve influência no que estudamos dentro da área de administração, seja na administração pública, seja na administração privada. Nós conseguimos observar quais são os principais conceitos dele. E se for cobrado na prova, vai cair como está aí no livro. Por quê? Porque as FESEX, embora as questões sejam um pouco contextualizadas, é muito raro ela inventar por completo alguns conceitos. Elas sempre vão buscar na bibliografia alguma coisa. Beleza? Sobre o que nós vimos, primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, substituição do homem pela máquina a vapor, substituição da máquina a vapor pelo aço, pela eletricidade. Ficou tranquilo, cara? Todo mundo aí de entender? Ficou de boa? Eu posso passar então para o segundo capítulo para a gente poder andar? Tá beleza? Então vou prosseguir na missão, hein? Fechamos então o primeiro capítulo tranquilo, né? Bom, então vamos falar aqui de administração. Pessoal, esses conceitos aqui são conceitos mais modernos. A primeira abordagem que o Chiavenato faz é uma abordagem histórica, uma abordagem filosófica. Vem lá, fala sobre os egípcios, fala sobre os chineses, fala sobre Carl von Clausewitz, pessoas que foram pioneiros mesmo de fato, né?
Agora não, a gente vai falar de conceitos mais modernos. O que significa administração? Qual é o papel do administrador? Qual é a função do administrador? O que é uma organização? Beleza? Bom, o mundo é uma sociedade institucionalizada e composta por organizações. Todas as atividades relacionadas à produção de bens, produtos ou à prestação de serviços, atividades especializadas, são planejadas, coordenadas, dirigidas, executadas e controladas pelas organizações. Todas as organizações são planejadas, coordenadas e... Todas as organizações são constituídas por pessoas e por recursos não humanos, como recursos físicos e materiais, financeiros, tecnológicos, mercadológicos, etc. A vida das pessoas depende intimamente das organizações, e estas dependem da atividade e do trabalho daquelas. Na sociedade moderna, as pessoas nascem, crescem, aprendem, vivem, trabalham, divertem-se, são tratadas e morrem dentro de organizações. As organizações são extremamente heterogêneas e diversificadas de tamanhos, características, estruturas e objetos diferentes. Existem organizações lucrativas, chamadas empresas, e organizações não lucrativas, como exército, igreja, serviços públicos, entidades filantrópicas, organizações não governamentais. A teoria das organizações é o campo do conhecimento humano que se ocupa do estudo das organizações em geral. Por seu tamanho e pela complexidade de suas operações, as organizações, ao atingir certo porte, precisam ser administradas, e a sua administração requer um aparato de pessoas estratificadas em diversos níveis hierárquicos, que se ocupam de incumbências diferentes. A administração nada mais é do que a condução racional das atividades de uma organização, seja lucrativa ou não lucrativa. A administração trata do planejamento da organização, estruturação, da direção, do controle de todas as atividades diferenciadas pela divisão do trabalho que ocorram dentro de uma organização. Assim, a administração é imprescindível para a existência, a sobrevivência e o sucesso das organizações. Bom, a palavra administração vem do latim, ad, direção, tendência para, e minister, subordinação ou obediência, e significa aquele que realiza uma função sob o comando de outrem, isto é, aquele que presta um serviço a outro. No entanto, a palavra administração sofreu uma radical transformação. Em seu significado original, a tarefa da administração passou a ser a de definir os objetivos da organização e transformá-los em ação organizacional por meio de planejamento, organização, direção e controle dos esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da organização, a fim de alcançar tais objetivos da maneira mais adequada à situação e garantir a competitividade em um mundo de negócios altamente concorrencial e complexo. A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos e competências ao fim de alcançar objetivos organizacionais. Bom, alguns conceitos de administração. O que eu estou lendo é o que eu não acho importante, tá, pessoal? O que eu parar para importante eu acuso ali. É um processo contínuo e sistêmico que envolve uma série de atividades impulsionadoras como planejar, organizar, dirigir e controlar, recursos e competências para alcançar metas e objetivos. Guardem esse conceito. Então, bota um xizinho aí, ó. Esses conceitozinhos aqui são importantes. Beleza? Implica fixar objetivos a alcançar, tomar decisões no meio desse caminho e liderar todo esse processo, ao fim de alcançar os objetivos e oferecer resultados. Envolve a articulação e aplicação de vários conjuntos de recursos e competências organizacionais. É processo abrangente que envolve e aplica uma variedade de recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos e de informação. Exige várias ações orientadas para alcançar objetivos por meio de diferentes pessoas e órgãos que trabalham conjunta e integradamente. Trata-se de uma atividade proposital e direcionada para alvos previamente definidos, envolvendo objetivos individuais, grupais e organizacionais, ou uma combinação deles no sentido de alcançar níveis cada vez mais elevados de excelência. Envolve liderança e direcionamento de atividades executadas por todo o conjunto organizacional e em todos os níveis das organizações, por pessoas com diferentes funções, intencionalmente estruturadas e coordenadas para o alcance de propósitos comuns. Galera, nós vimos aí
diversos conceitos de administração. Não sei se vocês perceberam, pelo menos 3 palavras que mais se destacaram nesses conceitos aí, pessoal. Algumas coisas, 3 palavras pelo menos que mais se destacaram, que é a ideia central do que a gente deve guardar. Alguém cita aí alguma palavra aí, por exemplo? Gostei da palavra PODC. Quem falou PODC? Pô, palavra boa, PODC. Mas eu vou pegar o planejamento. Embora o PODC apareceu bastante aqui. Planejamento. Outra palavra, pessoal, que apareceu aí em pelo menos 3 vezes aí, dentro desses conceitos aí. Objetivos. Objetivos. Planejamento, objetivos, e eu vou botar um outro aqui, ó. Na verdade, eu vou até substituir, botar esse para baixo, e vou colocar um outro aqui, ó. Vocês estão lembrados, né? Há muito tempo atrás eu falei sobre Carl von Clausewitz, a estratégia. Eu escrevi no quadro qual foi a contribuição do Carl von Clausewitz na questão da estratégia, do planejamento, dos meios, dos objetivos. Olha aqui, de tudo que nós lemos aqui, a semelhança. Então, quando eu falo em administrar, em administração, na verdade, eu estou detalhando ações, empregando recursos para atingir objetivos. Essa é a ideia. Os recursos, eles podem ser humanos, materiais, financeiros, tecnológicos. Perfeito? Os objetivos podem ser individuais, organizacionais. Olha aí. Então, olha o contexto, olha a ideia, olha o que é administrar, olha o que é administração. É isso. Então, não existe um conceito em si que seja o mais certo ou o mais errado. A ideia sempre vai englobar, sempre vai visar o quê? Um planejamento, um plano de ideias detalhado, metodologias. Quais recursos vão ser empregados para atingir os objetivos? O ideal, vocês vão ver, é que haja aqui, ó, um equilíbrio. Mas nós vamos estudar que sempre houve conflito entre os objetivos individuais e os objetivos organizacionais, né? Você se planeja todinho, faz aquela papeleta bonita, plano de férias para fevereiro, né? Quem não, umas férias em fevereiro é bacana, não é bom? Poder passear ali, Praia do Futuro, Fortal, né? Ir lá para Recife, Porto de Galinhas, tomar aquele caldinho de sururu bacana, né? Curtir uma paradinha dessa aí, né? Eu só vejo pelas redes sociais, eu não conheço, entendeu? Então o pessoal conta, eu acredito. Mas é bacana, de repente chega o teu chefe e fala assim, ó, tem uma notícia bacana para te dar. Pô, fala aí, chefe, é que carnaval a gente vai trabalhar, foi indeferido suas férias. Pô, chefe, que isso, já me programei todo, já comprei o abadá, negocinho para ficar bacana lá, eu sou, pô, objetivos organizacionais. Na teoria neoclássica, o Peter Drucker fala até sobre uma hierarquia de objetivos. Nós vamos estudar a hierarquia de objetivos. O Fayol, ele fala que os objetivos organizacionais devem se sobrepor aos objetivos individuais. Então, quando você chega lá todo feliz, achando que vai tirar aquelas férias, o chefe te dá a notícia porque os objetivos da organização prevalecem as suas. Então, administrar, aqui ó,
Esse é o conceito, esse é o contexto, essa é a ideia. Posso apagar, pessoal? Rapaz, já vai dar 11 horas, filho. Bom, conclusões sobre a administração. A administração ocorre exclusivamente dentro das organizações. É óbvio que o Chiavenato não considerou o administrador do lar, né? O administrador das finanças pessoais, né? Aqui ele está voltado só para o conceito de empresa, né? Ela não acontece em situações isoladas. Todas as organizações, nações, estados e municípios, empresas, indústrias, empreendimentos de todo tipo, tamanho e natureza, precisam ser administradas. Contudo, cada organização é única, singular e diferente das demais, e suas características ímpares afetam tanto o administrador como todas as pessoas a ele subordinadas. O administrador precisa necessariamente compreender cada organização. Galera, nós vamos estudar uma coisa chamada cultura organizacional. Vocês já devem ter estudado isso aí bastante. Os especialistas na área de RH, eles dizem o seguinte: toda pessoa que se propõe a ocupar um cargo numa empresa, vai passar por um processo, né, de recrutamento, de seleção e tudo mais, qual é o primeiro dever que ela faz? A lição de casa, o básico. Estudar a empresa. Estudar a empresa. Eu estava conversando com um colega e ele falou que o seguinte: o amigo dele ganhou uma vaga de emprego numa empresa porque ele caiu na simpatia de todos os candidatos. Ele foi o único que foi lá, estendeu a mão e cumprimentou o entrevistador. O pessoal sempre chegava, bom dia, aí sentava. Meu nome é fulano, eu pretendo isso, bom dia, boa tarde. O cara chegou, foi lá, apertou a mão, deu um abraço, depois sentou. Por que esse cara foi diferente? Será que numa empresa mais tradicional, mais formal, isso seria permitido e tal? Não sei, pode ter sido sorte, ou pode ter sido que o cara estudou a organização. Então, cada organização é de um jeito. Às vezes o camarada vem de uma outra empresa, com uma outra mentalidade, uma outra cultura, um outro jeito, vai tentar ser daquele jeito, ele vai dar ruim. Então a gente tem que estar sempre se moldando. Cada empresa é única, beleza? A administração requer fazer as coisas por meio das pessoas. O administrador não executa e deve saber assessorar as pessoas e desenvolver nelas capacidades e competências para que elas executem adequadamente suas atividades. Deve saber ajustar as capacidades e competências das pessoas aos requisitos da organização e dos objetivos a serem alcançados por meio do esforço conjunto. Para isso, deve comunicar, orientar, liderar, motivar e recompensar. Galera, vou fazer aqui um link rápido com gestão de pessoas, só para a gente poder assim contextualizar um pouquinho essa ideia. A gente sabe, pessoal, vocês sabem também, né, nós sabemos que tradicionalmente uma organização ela é composta em 3 níveis. Confere? Que nível seria esse aqui, pessoal? Operacional. Esse nível aqui? Vou botar tático ou gerencial, beleza? Que nível é esse? Estratégico ou institucional, né? Bom, e aí, eu vou fazer uma pergunta. Cara, essa pergunta
Eu vou fazer uma pergunta. Nesse nível aqui, do lê, vocês acham que aqui tem administração, tem administrador? Galera que está lá quebrando lá, ó. Galera que está lá com o machado lá, ó. Descendo-lhe a lenha, ó, lá, ó. Aqui tem administrador? Vou dar uma dica, hein? Conceito do FAIOL. Eu vou escrever uma parada aqui que é do conceito do FAIOL. Então, na visão faiolista, eu tenho um administrador aqui? É um bizu, isso é um bizu, isso é um bizu. Sim ou sim? Perfeito, adoro vocês. Então, peguem esse bizu que eu vou escrever, que eu vou passar. Olha só, galera. A primeira ideia é que administrar é atingir o objetivo por meio de pessoas. Fechou essa informação? Ninguém faz nada sozinho. Eu estou no topo da empresa e para que a minha empresa tenha lucratividade, para que eu atinja objetivos, a galera tem que cumprir as suas missões. Então eu faço coisas por meio de pessoas. Só que o seguinte, o Chiavenato, ele aponta um conceito do FAIOL, e o FAIOL ele diz o seguinte, que quanto mais eu subo na organização, mais eu exerço a função administrativa. E quanto mais eu desço na organização, eu mais tenho e aplico o conhecimento técnico. Ou seja, em todos os níveis eu tenho mais ou menos tanto o conceito técnico quanto o administrativo. Eu tenho administradores aqui, só que administram bem pouco. A Jaqueline deu um exemplo ali que é até bacana, do tempo, do movimento, do bater o cartãozinho, de controlar o trabalhadorzinho ali. Um supervisor está aqui, ó, um supervisor de linha. Aqui tem a figurinha do supervisor. E ele é um administrador. Só que tem que preponderar mais o conhecimento técnico do que a função administrativa, mas ainda assim ele é. Pô, o CEO lá, o diretorzão da empresa, o cara tem que saber quantas polegadas tem o parafuso e tal, quando elas podem vir. Não, mas o mínimo de conceito técnico ele tem que saber, porque a empresa é dele. Beleza, galera? Ficou tranquilo de entender? Isso aqui é um bizu, hein? Isso aqui nós vamos ver, ó, conceito do FAIOL. Subiu ADM, desceu conceitos técnicos. Em todos os níveis eu tenho as duas coisas, só que um para mais, outro para menos. Fechou? Posso apagar? Tranquilo, Ruiva? Aí, Ruiva, cheio dos eventos, né, Ruiva? Galera, a administração requer lidar simultaneamente com situações múltiplas e complexas, e muitas vezes inesperadas e potencialmente conflitivas. É processo complexo que requer integração, articulação e visão de conjunto, principalmente quando as atividades são divididas, diferenciadas e fragmentadas. Isso requer consistência e flexibilidade, reflexão e ação, espírito analítico e sintético, olhar para o todo e para as partes simultaneamente, requer perspectiva global e compreensão local do mercado, dos clientes e dos concorrentes, da sociedade, do governo e do mundo globalizado. O administrador deve continuamente buscar, localizar e aproveitar novas oportunidades de negócio. Deve possuir mente empreendedora, focada no compromisso de aprender constantemente novas habilidades, novos conhecimentos e adquirir novas competências. Deve ser um agente de mudança e de transformação das organizações. O administrador precisa saber reunir simultaneamente conceitos e ação.
Em outras palavras, juntar teoria e prática, saber e aplicar, pensar e agir. Conceitos sem ação não levam a nada. A ação sem conceitos é perda de tempo. Cada vez mais a administração está sendo envolvida por assuntos abstratos e complexos. No seu começo foram eficiência e eficácia, depois vieram a produtividade e a lucratividade, mais adiante mercado, excelência, estratégia, competitividade, sustentabilidade e responsabilidade social. O que são esses assuntos se não conceitos abstratos e intangíveis? Pura teoria. E sem teoria, o administrador não sabe exatamente o que fazer em situações abstratas e intangíveis, a menos que queira trabalhar apenas com coisas concretas e dentro de uma rotina bitolada e repetitiva, enquanto o mundo de negócios ao seu redor é dinâmico, complexo, mutável e competitivo. Além do mais, pela sua complexidade, a administração é simultaneamente ciência, tecnologia e arte. Deixa eu dar uma pausa aqui rápida para falar uma coisa para vocês, pessoal. Aqui está o administrador, galera. Esse aqui é o administrador. Qual é a ideia? Ele tem que ter uma visão voltada para dentro e voltado para fora da empresa. Ele tem que lidar com a complexidade do ambiente externo e do ambiente interno. Ele é o cara que não necessariamente deve dominar a teoria, mas como o texto diz, ele necessita de teoria para poder aplicar conceitos, para poder, de alguma forma, ele conseguir se safar das situações. Então, palavras aqui, ó. Contingência, assuntos inesperados, coisas que acontecem sem a gente. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, naquela turma ali, estava previsto aula de custos. O professor quebrou o pé e me avisou essa semana. Está engessado em casa. E aí, o que eu vou fazer? Vou deixar a turma sem aula? Qual é a decisão que eu vou tomar? Então, eu preciso fazer coisas. Decisão não programada. A gente vai estudar sobre isso em teoria da matemática. Uma decisão não planejada, mas eu tive que tomar. Então, liguei para um outro professor, fiz um outro arremate e tudo mais para poder preencher e não deixar a galera sem aula. Por quê? Porque eu entendo que pagar uma mensalidade, se dispor a vir no final de semana, cara, o aluno tem que ter aula, tem que ter conhecimento, tem que ter conceito, não pode ficar em casa de bobeira. Aluno, ou o nome, aluno, é pau na moleira. Botou o número na testa, ele tem que estar o tempo todo ofegante, suado, o tempo todo estudando. Beleza? Aqui, ó, contingência. Assuntos não esperados, complexos. Tranquilo, pessoal? Vou apagar, hein? Bom, como ciência, a administração repousa em fundamentos científicos, em metodologias e teorias sobre fatos e evidências que são analisados, experimentados e testados na prática cotidiana. Como ciência, ela define o que causa o que, por que causa e quando causa, isto é, as relações de causa e efeito. Quando eu falo causa e efeito, vocês lembram logo de quem? Ishikawa, né? Ishikawa. Caiu. Falou causa e efeito, pum, já pode vir na cabeça de Ishikawa. É óbvio que existe uma pegadinha aí. Existe uma ferramenta de qualidade que fala sobre causa e efeito. Eu já dei até o bizu para vocês aqui quando eu dei aula uma sigla chamada FEMEA, que é uma análise dos métodos de falhas de causa e efeito, mas isso aí para depois eu posso falar.
A princípio, em administração, falou causa e efeito, raciocina com Ishikawa, lá espinha de peixe, né? Bom, como tecnologia, a administração utiliza técnicas, modelos, práticas e ferramentas conceituais baseadas em teorias científicas que facilitam a vida do administrador e tornam seu trabalho mais eficaz. E como se mede isso? Por meio de resultados. E como arte, a administração requer do administrador a leitura de cada situação em uma visão abrangente, com intuição e abordagem criativa e inovadora, não somente para resolver problemas, mas principalmente para criar, mudar, inovar e transformar as organizações. Antes da gente fazer um intervalinho, pessoal, vou dar um exemplo para vocês de algo que eu percebi e não sei se é uma percepção somente minha. O Bolsonaro, né, o pessoal chama de coiso, né, uma parte da minha família chama de mito, outra parte chama de coiso. Então eu estou sempre recebendo informações do bozo, do coiso, do mito, né? Mas o Bolsonaro, pessoal, eu percebi no Bolsonaro uma mudança de comportamento até na forma de falar. O que acontece? Se você observar, pegar uns vídeos dele atrás, vai tomar no... que tem que se for, e o caramba 4, né? Uma parada assim mais agressiva, uma parada mais contundente, mais incisiva. Era um comportamento, mas ele não era o administrador do Brasil. Agora o cara é. Agora o discurso é: eu quero governar para todos. LGBT, né, que é o que mais a galera diz que o cara é homofóbico e tal, negros, brancos, índios e tal, eu vou ser o presidente de todos. Então, olha como o discurso muda, ele já está aqui na arte, aqui ó. Cada situação em uma visão abrangente, ele tem que ter essa leitura. A postura dele, como administrador, não pode ser a mesma postura de antes. Vamos metralhar a petralhada, tal, vamos fazer isso. Agora ele não pode mais fazer isso. Porque ele agora é presidente dos petistas, da galera do PSOL, da galera da maconha, da galera de todo mundo, meu, de vocês, todo mundo. Então o administrador é isso. É se moldar à situação. Por isso que nós vamos estudar uma teoria chamada teoria situacional de liderança. Porque o que vai determinar como você vai agir é a situação. Tranquilo, galera? Vamos fazer um intervalinho, tomar um cafezinho, depois a gente volta para matar?